Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos dar sequência aí no PET volume 5. Vamos resolver aí as questões então do primeiro ano do ensino médio, que tem como eixo temático geometria de medidas, e vamos continuar trabalhando aí com trigonometria no triângulo retângulo. Enfim, ele trouxe aí pra gente a tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Então, por exemplo, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 60, raiz de 3. E uma maneira de decorar essa tabelinha é cantando uma musiquinha que eu fiz com o meu filho, tem aí no canal, já deixei o link para vocês. Vamos acompanhar rapidinho, é um vídeo bem curto de como preencher a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ah, ficou show, cara. Beleza. Dando sequência aí na nossa semana número 4, ele trouxe aqui um exemplo de como chegar no valor da tangente, né? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou a tangente é seno dividido por cosseno. E vamos para a questão número 1, então. Então a questão número 1 é simplesmente para descobrir os valores desconhecidos, né? O valor de x. Bom, eu tenho aqui um triângulo retângulo e quero descobrir o valor do x. Bom, o ângulo reto está aqui, então esse lado é a nossa hipotenusa. Em relação ao 60, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. E o que sobrou é o cateto adjacente. Bom, qual razão trigonométrica eu vou utilizar? Eu tenho o oposto e quero descobrir o adjacente. Então isso é tangente. Tangente de 60. O que é tangente? Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 60, lá na tabelinha trigonométrica, vale raiz de 3. Cateto oposto, 8 raiz de 3. Adjacente, x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, que é igual a 1 vezes 8, 8 raiz de 3. Como tem raiz de 3 nos dois membros, a gente pode simplificar e vamos chegar à conclusão aqui que o x vale simplesmente 8. Item B. Bom, o ângulo reto está aqui, então o lado oposto a ele é a nossa hipotenusa. Ângulo de 30 graus, o lado oposto a ele é o nosso cateto oposto. E o que sobrou aqui seria o cateto adjacente. Então eu quero descobrir o x, que é um cateto oposto, e tem a hipotenusa. Oposto e hipotenusa, nós vamos trabalhar aqui com o seno de 30, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 lá na tabelinha trigonométrica vai dar meio. Cateto oposto é x, hipotenusa é 11 meios. Bom, como que eu resolvo isso, né? Vamos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então vou ter o seguinte, 2 vezes x dá 2x, que é igual a 1 vezes 11 meios, vai ficar 11 meios. Ah, mas continua a fração. Se você quiser, você pode multiplicar em x de novo, tá? Pode fazer assim, ó, 2x vezes 2, 4x. 1 vezes 11, 11. Logo, o x vai ser 11 dividido por 4, né? O 4 está multiplicando, passa dividindo. Aqui poderia ter feito direto. O 2 está multiplicando, ele vai para baixo. Como já tem um 2, multiplica. 2 vezes 2, 4. Item C, né? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui um ângulo de 45. Então, o oposto a 90 é a nossa hipotenusa. E os outros dois são catetos. Oposto ao ângulo que nós vamos pegar como referência, cateto oposto, e aqui embaixo cateto adjacente. Então o que nós queremos? Né? Nós queremos a hipotenusa e tem o oposto. Oposto e hipotenusa, isso vai ser o seno de 45. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 lá na tabelinha trigonométrica é raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto 6, hipotenusa x. Raiz de 2 vezes x vai ficar raiz de 2x. 2 vezes 6 vai ficar 12. Então nós vamos ter que x é igual a 12 dividido pela raiz quadrada de 2.
Vamos racionalizar? Vamos tirar a raiz aqui do denominador? Para fazer isso, basta multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, x vai ficar igual a 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 dá 2. Logo, eu tenho 12 dividido por 2, 6 raiz de 2. Então, esse é o valor do nosso x. No item D, hipotenusa, 9. Ângulo de 60 graus está aqui. Então, lá do outro lado, eu tenho o cateto oposto. O que sobrou só pode ser o adjacente. Então, eu quero descobrir o x, que é o adjacente. Tenho a hipotenusa, que é 9. Adjacente e hipotenusa, isso é cosseno. Só que cosseno de 60, né, que é o ângulo que nós pegamos para usar como referência. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Lá na tabelinha trigonométrica, eu sei quanto vale o cosseno de 60. Ele vale meio. Cateto adjacente é x. E hipotenusa é 9. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x. 1 vezes 9, 9. Logo, x é igual a 9 meios. Tá? Ou 4,5. Então, esse seria o item D. Item E. Novamente aqui um ângulo de 45. A hipotenusa agora vale 6, né? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. E o x seria o cateto adjacente, porque lá do outro lado a gente tem o cateto oposto. Então eu quero o x, eu quero o adjacente e tem a hipotenusa. Então isso só pode ser cosseno de 45, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lá na tabelinha trigonométrica tem o cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é x, é o que a gente quer descobrir, e a hipotenusa 6. Aqui eu tenho 2 vezes x, 2x, raiz de 2 vezes 6, 6 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e a gente vai concluir então que o x vai ser 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Então esse foi o item E. Item F, a gente quer chegar lá no x, né? Só que para chegar lá no x, eu tenho que escolher um triângulo retângulo e seria esse. Só que nesse triângulo retângulo, eu não tenho a medida de nenhum lado. Então eu não vou conseguir chegar naquele x. Eu vou ter que passar primeiro por esse lado aqui que eu vou chamar de y e vou usar esse triângulo azul. O que eu posso fazer nesse triângulo azul? Pitágoras. Né? Eu tenho a medida dos dois catetos, então eu consigo descobrir quanto vale o y. Ah, mas não posso usar seno, cosseno e tangente? Não. Por que não? Porque eu não sei quanto vale esse ângulo e nem esse. Então não vai ser possível eu descobrir quanto vale aí o lado y. Então Pitágoras primeiro, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o nosso y, então vai ficar aqui y ao quadrado igual raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Então a gente vai ter aqui 2 ao quadrado 4, raiz quadrada de 4 volta a ser 2. 10 ao quadrado 100, raiz quadrada de 100 volta a ser 10. Resumindo, a gente pode simplificar, né? Então y vai ser a raiz quadrada de 12. E eu vou deixar por enquanto raiz quadrada de 12 mesmo, tá? Não vou simplificar não, porque não é a minha resposta final. Agora eu vou lá no triângulo vermelho. Né? No triângulo vermelho, o x que eu quero é exatamente a hipotenusa. E o y é o cateto adjacente, né? É o cateto vizinho a 30, porque lá do outro lado teria o oposto. Ah, só que o y não é o que eu quero não, o y eu tenho, né? É uma informação que eu tenho. Então a gente vai aplicar aqui cateto adjacente e hipotenusa. A gente vai usar o cosseno de 30, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, lá na tabelinha trigonométrica, fala que vale raiz de 3 sobre 2. O adjacente é o y, e o y é raiz de 12. Dividido pela hipotenusa, que a gente não sabe, a gente vai descobrir. Então eu tenho raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, 2 vezes raiz de 12, 2 raiz de 12.
Então, x vai ser igual a 2 raiz de 12 dividido pela raiz de 3. Bom, raiz de 12 dividido por raiz de 3 eu posso dividir. Né? 12 dividido por 3 dá 4, então isso aqui fica raiz quadrada de 4. Logo, x vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Então, o nosso x vale 4. Esse foi o valor desconhecido. Dando sequência aí na semana número 4, nós temos a questão número 2. Considere este triângulo que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno de A é igual a quanto? Então, ele é retângulo em C e a gente quer o seno de A. Então, o seno de A é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, vale 10. E o cateto oposto ao ângulo A, que está aqui, é exatamente o 5. Então, agora é só substituir. O seno de A é igual a 5 sobre 10. O oposto é 5, hipotenusa é 10, e isso é igual a meio. Eu acho que essa questão é uma questão repetida, né? Nós já fizemos uma dessa na semana número 3. Questão 3. Sendo seno de alfa igual a m e cosseno de alfa igual a n, com 0 menor que alfa menor que π sobre 2, que vale 90 graus, o valor da tangente de alfa é... Então a gente quer a tangente. A gente está acostumado a usar a tangente de alfa como cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a tangente de alfa, ela é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Se eu simplificar isso aqui, eu chego em cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E nesse caso, a gente conhece o seno de alfa. O seno de alfa é m. E o cosseno de alfa é n. Então fica m sobre n. Alternativa letra A. Seno sobre cosseno. Questão número 4. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou um teodolito, aparelho para medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 m do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Então vamos fechar aqui o triângulo, retângulo, né? Olha só. Isso aqui a gente consegue calcular, olha só. A gente fecha aqui um triângulo retângulo e nele a gente pode aplicar seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, né? O ângulo reto está aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse cara que está aqui. Não sei quanto vale. Mas vamos colocar aqui um H. Quem é o cateto oposto? É esse cara que está aqui, que eu não sei quanto vale. E aqui embaixo seria o cateto adjacente. O que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir essa altura aqui da torre. Pelo menos uma altura parcial, para depois poder somar com esse pedacinho de baixo. Então eu quero descobrir o x. E eu tenho o cateto adjacente, né? Porque o aparelho está afastado 100 metros. Então, eu quero o cateto oposto, tenho o cateto adjacente. Então, isso é tangente. Tangente de 30. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 30 ele informou aqui, 0,58, foi camarada com a gente. Cateto oposto é o que a gente quer descobrir. E o cateto adjacente vale 100. Então, eu tenho aqui 1 vezes x, x. 0,58 vezes 100, 58. Então, a gente pode falar que é 58 metros, né? Só que é 58 metros a parte do x. E a gente quer a altura total da torre. A altura total da torre, a gente tem que somar esse pedacinho aqui, que é a altura do aparelho, que é 1,5 m. Esse pedacinho aqui é 1,5 m. Então, a altura final vai ser 58 mais 1,5. Então, vai ser 59,5 metros. Então, essa é a altura real da torre, né? Vale 59,5 metros. Questão 5. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente do ângulo tetra mede 4/5 e o cateto oposto mede 2/5. Nessas condições, a tangente do ângulo tetra é igual a...
Bom, vamos fazer um rabisco aqui, né? Vamos colocar um triângulo retângulo. Só para a gente poder localizar essas informações, ver o que nós iremos aplicar, tá? Então tá aqui um triângulo retângulo. E o cateto adjacente ao ângulo tetra, bom, vou chamar o ângulo tetra esse ângulo aqui. Tá? Esse aqui é o ângulo tetra. O cateto adjacente é o cateto vizinho, né? É esse aqui. E ele vale 4/5. Então esse lado mede 4/5. É o cateto adjacente. E o cateto oposto mede 2/5. O cateto oposto está lá do outro lado. Ele mede 2/5. Então esse é o cateto oposto. Nessas condições, qual é o valor da tangente do ângulo tetra? Tangente de tetra, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, 2/5. Adjacente, 4/5. Como as duas frações têm o mesmo denominador, a gente pode simplificar. Sobrando simplesmente 2/4. E 2/4, simplificando por 2, vai dar meio. Então a tangente aqui, ela acaba sendo igual a meio. E meio seria então 0,5. Então essa foi a questão número 5, dando sequência na última semana, na semana número 4. Questão 6. A altura de um triângulo equilátero divide-o em dois triângulos retângulos com ângulos agudos medindo 30 e 60 graus, como os da figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 e 60. Desse modo, o valor de seno de 30 mais cosseno de 30 é... Bom, a gente já conhece o seno de 30, a gente também conhece o cosseno de 60, lá na tabelinha trigonométrica. Então seria só somar. Eu sei que o seno de 30 é meio, mas o cosseno de 60 também vale meio. Então, meio mais meio daria 1 inteiro. A resposta seria a letra A. Né? Usei os meus conhecimentos lá na tabelinha trigonométrica. Agora, a gente pode usar aqui o triângulo também e provar que isso que nós fizemos está correto. Tá? Que eu teria que pensar aqui? Primeira coisa, destacar um triângulo retângulo para a gente poder aplicar seno, cosseno e tangente. Então, eu venho e destaco esse triângulo aqui na cor azul. Aqui o triângulo na cor azul. E tenho que montar o seno de 30 e o cosseno de 60. Então, montando aqui, vai ficar assim, ó. Primeiro, seno de 30. O que é o seno de 30? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, em relação a 30, quem é o cateto oposto? X sobre 2. Hipotenusa, x. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar desse jeito. X vezes 1x, 2 vezes x, 2x. Só que dá para simplificar isso aqui por x. Então a gente vai concluir que vale meio, que é o que a gente já sabia, né? Vale meio. E depois teria que fazer o cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, o 60 está aqui. Cateto adjacente, x sobre 2. Hipotenusa, x. Isso a gente sabe que também vai dar meio, né? É a mesma conta do seno. Então, meio mais meio, 1 inteiro. Beleza? Bom, para finalizar aí o PET volume número 4, nós temos aqui uma questão número 7. É uma questão do Enem de 2019, se não me falha a memória. Tá? Eu tenho essa questão resolvida no canal. Vou deixar aí no final do vídeo um link que vocês podem ir direto para a resolução dessa questão ou acessar na descrição do vídeo, assim como a questão número 8. A questão número 8 também é uma questão do Enem, se não me falha a memória, de 2018. Tá? Então a gente tem aqui duas questões do Enem, 2018 e 2019. Todas elas eu tenho no canal resolvidas. Aqui em cima tem já o link dessas duas questões. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá? E vamos corrigir o PET número 6 na sequência. Tá? Na descrição do vídeo também tem o link das questões 7 e 8. Até a próxima semana. Valeu!